Muito bom dia, queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham nesta aula de Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista, transmitida dominicalmente. É uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês para mais uma aula de EBD. Eu sou Dermeval Farias, professor da Escola Bíblica Dominical, sou diácono da Igreja Memorial Batista. Estou aqui sob a coordenação do pastor Alex e juntamente com os professores Herbert e Tito, dividimos dominicalmente as aulas de Escola Bíblica Dominical aqui. O tema de hoje é o Espírito Santo na vida do crente. Nós estamos estudando lições sobre o Espírito Santo. A revista base que estamos usando é essa revista da editora Cristã Evangélica, O Espírito Santo e Você. Só que nós utilizamos aqui também muitas outras referências, muitos outros autores, teólogos. Hoje nós vamos trabalhar principalmente com a obra do John Stott sobre plenitude do Espírito Santo, que é um tema específico desta aula de hoje. E vamos trabalhar principalmente com a Bíblia Sagrada, e nós estamos utilizando aqui a Almeida Revista Atualizada para a ARA, né, para que vocês possam ter noção aí da tradução que eu estou utilizando aqui. Muito bem, nas aulas deste quadrimestre sobre o Espírito Santo, aqueles que são alunos aqui assíduos têm observado que nós já vimos quem é o Espírito Santo. Essa foi uma aula que eu dei, a primeira aula, sobre a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da Trindade. Nós estudamos isso e foi uma aula que nós trouxemos muitos estudos sobre esse tema, tá? Vale a pena rever ou ver aquele que não viu ainda. Elas ficam armazenadas aí no YouTube da Igreja Memorial Batista, só aí pela data, né? Cada domingo, 9 horas da manhã, temos a aula de Escola Bíblica Dominical e elas estão aí, para que vocês possam pegar, tá? Tem lá o esboço da aula, toda aula tem um esboço em PDF, eu não sei se você já viu isso, quando você acessou aí o YouTube da igreja, aí tem um link onde você pode baixar o esboço da aula em PDF. Todas essas aulas, não só deste quadrimestre, mas também a dos anteriores, as aulas dos anteriores. Nós temos aí um esboço, isso foi definido no planejamento pela coordenadora anterior, a professora Sara Mariano, que também é professora da Escola Bíblica, tá? E aí, vejam só, nós depois vimos os símbolos do Espírito Santo. Salvo engano, essa aula foi ministrada pelo professor Tito, tá? Depois o Espírito Santo e as Escrituras, creio que foi o professor Herbert. Um ou outro eu posso ter trocado a ordem. Depois da criação até o nascimento de Jesus, essa aula foi minha também. Depois o Espírito Santo até Pentecostes, professor Tito. E na aula passada, depois de Pentecostes, o Espírito Santo. Então são aulas densas. Essas primeiras aulas são aulas, inclusive, mais profundas, com mais conteúdo teológico, para que vocês possam ver. Aqueles que ainda não viram, importante, porque o Espírito Santo é um tema de muito debate teológico e que vale a pena nós debruçarmos aí sobre esse estudo do Espírito Santo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o Espírito Santo na vida do crente, tá? O Espírito Santo na vida do crente. Veja só, nós temos aqui um texto, um versículo-chave, que é o versículo de 1 Coríntios 6,19, que diz, o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Este é o texto-chave, já vamos para o texto base, não sem antes fazer uma oração. Ó Deus, louvado o teu nome, Pai. Nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui para aprender mais da tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, com essa lição, que o teu Espírito Santo possa estar esclarecendo as Escrituras para nós, para que possamos compreendê-la, ter conhecimento de Ti, desenvolver a fé a cada dia mais, nos apossar da herança espiritual que o Senhor nos dá, desenvolvermos experiências, Pai, e também praticarmos os dons que o Senhor nos deu. Ó Deus, louvado o Teu nome.
te agradecemos pela tua palavra, aplique no nosso coração, que possamos ficar aqui atrás da cruz de Cristo com a unção do teu Espírito para essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Vejam só, este é o texto base, o texto-chave que nós lemos, e o texto base está em João, Evangelho de João 16, 1 a 14. Esse texto do Evangelho de João já foi lido lá atrás, quando Jesus, em outras aulas, fala do envio do Consolador. Mas ele é o texto importante aqui para a aula de hoje, nós vamos fazer a leitura também, tá? A missão do Consolador. Vou fazer uma leitura mais rápida, vocês podem acompanhar aí. Evangelho de João 16, 1 a 14. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele falava aos discípulos ali, quase no momento, portanto, da sua morte, tá? Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis do que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Jesus estava falando aqui da sua despedida de presença física ali no dia a dia com os discípulos. E ele continua, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós falamos sobre isso na primeira aula. Esse papel fundamental do Espírito Santo. Você que já se arrependeu e aceitou Jesus, você só foi regenerado pela intervenção do Espírito Santo, porque ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você foi regenerado pela intervenção do Espírito Santo. E você foi justificado porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou por você, e você se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem não fez isso ainda, tem que fazê-lo, tá? Para ter uma eternidade segura com Jesus, uma eternidade segura com Deus, para sair da condição de criatura e se transformar em filho de Deus. Continuando, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que esclarece a verdade em nós. É o Espírito Santo que combate os desejos pecaminosos da carne em nós, que nos orienta pelo caminho correto para seguir a Deus. Quando aceitamos a Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. E aí passamos a ter não só a vontade da carne, mas também a vontade do Espírito. E nós vamos ver aqui o sentido disso, inclusive em como ser cheio do Espírito, o significado de plenitude do Espírito. E vamos ver também o significado de batismo no Espírito na aula de hoje. Avançando aí. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Esse texto é um texto maravilhoso, como todo o texto da Palavra de Deus, mas é um texto muito especial, porque fala do envio do Consolador, do envio do Espírito Santo. E aí nós estudamos aqui, vocês viram a aula anterior com o professor Herbert, sobre Pentecostes, tá? Viram a aula anterior com o professor Tito de Jesus até Pentecostes, viram a aula ainda anterior minha do Espírito Santo do Velho Testamento até Jesus. Então nós não vamos repetir esses pontos aqui, porque senão a gente não conseguiria dar o conteúdo de hoje. Então é uma sequência de aulas e é bom que cada um aí esteja vendo desde o início. Quem não viu, pode ver a aula de hoje, mas depois pegue as outras aulas também, para que possa ter uma sequência adequada aí, tá? Na compreensão, para que não fique com lacunas na cabeça da compreensão. Ah, o professor falou isso, mas eu aprendi de outro jeito um dia. Talvez você não viu todas as aulas. Então, é um tema muito desafiador, que exige de nós um esforço para aprender, para conhecer, para estudar. Então, temos que pegar todas as aulas, fazer a leitura dos esboços e assim por diante. Tá? Questões iniciais aqui, né, que a gente vai responder durante a aula. Pode haver salvação sem o Espírito Santo? Isso é uma pergunta, tá?
Nós vamos ver que não. Jesus falou aí, deixou claro. O Espírito Santo pode estar na pessoa não salva, isso aí nós falamos lá quando trabalhamos o Espírito Santo do Velho Testamento até Jesus, de atos do Espírito Santo, como como o Espírito Santo foi usado, como o Espírito Santo atuou no passado, né? E nós vimos aqui questões extraordinárias e nós explicamos isso naquela oportunidade. A salvação é resultado do Espírito Santo na vida da pessoa? Jesus falou que é o Espírito Santo que convence. Jesus disse a Nicodemos também que o Espírito Santo sopra onde quer, né? Às vezes a gente ouve a voz dele, mas a gente não sabe para onde ele vai. Então é o Espírito Santo que produz em nós a regeneração, o nascimento espiritual. John Stott, falando sobre isso, ele fala que é algo que a nossa compreensão humana não consegue alcançar. Que essa profundeza, dessa transformação interior que o Espírito Santo faz em nós. Nós sabemos que acontece, mas como é essa obra espiritual, ele diz que é algo muito profundo, né? E ele vai falar isso. Eu, inclusive, coloquei esse texto dele na aula mais adiante. Então, na sequência das aulas sobre o Espírito Santo, o objetivo de hoje será destacar sua presença na vida do crente desde o momento da conversão, porquanto não existe salvação sem o Espírito Santo. Ele é quem convence o ser humano do pecado e da necessidade do perdão de Deus, possibilitado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. O texto aí que nós lemos de João fala justamente sobre isso. Além disso, o Espírito Santo na vida do crente é uma garantia de salvação. É uma garantia, é um penhor, né? O mesmo sentido da lei romana que nós temos hoje no direito civil, em alguns contratos também. Então, Paulo fala lá em Efésios 1, 13 a 14, tendo nele também crido, em Jesus, fortes selados com o Espírito Santo da promessa. Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor que está em nós, da nossa herança, até sermos resgatados, né, da sua propriedade em louvor de sua glória. Qual é a garantia? Que Deus vai me levar para a eternidade, vou morar com Ele. O Espírito Santo que está em mim. O Espírito Santo está em você, se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. John Stott diz que ninguém quer um cristianismo frio, intelectual, sem alegria e sem frutos. E é só o Espírito Santo na vida do crente que pode lhe proporcionar essas experiências. E isso será possível, nós veremos aqui, com a plenitude do Espírito Santo na vida daquele que crê em Jesus. Tá? Você recebe o Espírito no ato de conversão a Cristo. Nós vamos ver o sentido desse batismo no Espírito Santo. Só que, na sua caminhada cristã, você vai se enchendo do Espírito. É o imperativo do verbo grego usado na expressão enchei-vos do Espírito, tá? Que nós vamos estudar esse imperativo presente que é vai enchendo, é o sentido de ir prosseguindo, não parar, tá? É contínuo, é habitual, não é estanque como o processo de salvação, que no momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. O desenvolvimento, ele vai enchendo, é contínuo, tá? Na plenitude do Espírito, nós vamos ver isso aqui com base em diversos versículos da Palavra de Deus. Muito bem, Paulo falou também, a revista traz aqui um texto do apóstolo Paulo, na sequência, de Atos 19, 1 a 7. Esse é um texto difícil, porque ele requer um estudo sobre o batismo no Espírito Santo. Esse texto ele vai ser examinado na próxima aula. A revista traz esse texto hoje como pano de fundo, como introdução da próxima aula também, tá? E outros textos na próxima aula serão examinados. A próxima aula do domingo que vem, eu acho que é o professor Herbert ou o professor Tito, é batismo no Espírito Santo. E aí vocês vão estudar com o professor respectivo do próximo domingo o sentido disso no campo teológico, os embates disso e a compreensão que nós, por exemplo, batistas, temos sobre isso. Veja só, antes de ingressarmos então em vários pontos específicos da aula de hoje, vamos passar por esse texto que a revista trouxe. Esse texto que a revista trouxe, tá? Então, de maneira informativa, a revista antecipou um assunto da próxima aula, que foi chamado de pano de fundo, que será o tema principal da próxima aula, que é o batismo no Espírito Santo. E aí, qual é o texto que a revista trouxe? É um texto que gera debate a respeito de Atos 19, 1 a 7, tá? Se nós formos lá no texto de Atos 19, 1 a 7, abrindo aqui a Bíblia, tá? Atos 19, 1 a 7, só como pano de fundo para a próxima aula. Vamos dar uma explicação rápida sobre isso aqui, porque
conecta e dialoga com o tema que estamos vendo hoje. Então, Atos 19, 1 a 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, o apóstolo Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou. Então, Paulo chegou na cidade de Éfeso, uma cidade muito grande, importante na época, e ele encontrou alguns discípulos, algumas pessoas que estavam ali, discípulos, que em tese teriam crido em Jesus. Perguntou-lhes Paulo, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam, pelo contrário, nunca ouvimos falar, nem mesmo ouvimos falar de Espírito Santo, do tal do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Lembrem-se que lá atrás, João Batista, que veio apregoar a chegada de Jesus, preparar a chegada de Jesus, ele disse que batizava com água, mas Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo. Aí, continuando, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo impôs a mão sobre eles, e veio o Espírito Santo, e eles falavam em línguas e profetizavam. Esse é um texto muito importante, que junto com outros textos serão estudados na semana que vem, como por exemplo o texto de Felipe aos samaritanos. Quando Felipe prega aos samaritanos, tá? E aí os samaritanos se convertem, e aí a igreja fica sabendo, lá em Jerusalém, isso está lá em Atos 8, e aí Pedro e João descem a Samaria, está lá em Atos 8, do 14 a seguinte, para conferir isso. E aí muitos teólogos falam, quando é que um apóstolo for conferir o trabalho, tinha que conferir o trabalho de outro, né? Então vejam só, os apóstolos que estavam em Jerusalém, sabendo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. E aí tem uma história aqui do Simão e tal. Então, esses dois textos, eles trazem um debate teológico sobre se a presença do Espírito Santo ela chega em duas etapas ou em uma etapa só. Esse é um grande debate teológico, tá? A aula que vem vai ser um tema para isso. Eu não vou entrar aqui no tema do próximo professor, do Tito ou do Herbinho, só vou falar rapidamente naquilo que compete à aula de hoje como parte introdutória. Então, estou usando aqui o John Stott, estou usando aqui o Michael Green sobre o Espírito Santo, obras sobre o Espírito Santo. E nós estamos trabalhando aqui com a perspectiva, com base em vários textos bíblicos, tá? Que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, tá? E esse é o sentido de batismo no Espírito Santo e de dom do Espírito Santo, quando aceitamos a Jesus Cristo. Não existe duas etapas, aceitar Jesus e só receber o Espírito Santo depois. Esses fatos que aconteceram em Atos, se nós observarmos, são fatos históricos específicos, como diz o John Stott na sua obra Plenitude do Espírito Santo. E nós não podemos importar uma experiência individual ou de grupo específico de Atos no momento de consolidação da igreja para o nosso tempo. Exemplo, lá em Pentecostes, que vocês estudaram a semana passada, tínhamos 120 irmãos reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a profetizar, a falar em línguas, e Pedro vai e prega o evangelho. Quando Pedro prega o evangelho, podemos voltar inclusive neste texto, tá? Quando Pedro prega, ele fala, se vocês crerem, vocês receberão, vocês serão salvos em nome de Jesus e receberão o Espírito Santo, tá? Então Pedro, quando ele vai fazer o discurso dele lá, de Atos 2, 14 em diante, ele vai justamente falar de que Jesus ressuscitou e que crer em Jesus aqui significava que receberia o Espírito Santo. E 3.000 pessoas creram. Isso está lá em Atos 2, versículo 32, tá? Pedro, quando começa a fazer o discurso dele, ele fala, olha, lá em Atos 2, 17,
né? Pedro fala, olha, e acontecerá nos últimos dias do Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele vai falando, pregando aos israelitas, dizendo quem foi Jesus e da necessidade de arrepender e de crer, tá? Então, importante isso aqui, esteja absolutamente certos, verso 36, 2:36, Atos 2:36. Pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram, Pedro, que faremos, Pedro? E os demais apóstolos perguntaram, respondeu Pedro, verso 38, isso é chave para a lição de hoje, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas creram. Veja só, essas 3.000 pessoas que creram aqui, ó, é importante nós sabermos disso, tá? 3.000 pessoas foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, verso 41. A palavra não fala aqui que eles também, esses 3.000, começaram a falar em línguas, começaram a impor as mãos e curar pessoas. Vejam só, eles receberam o Espírito Santo também. E os anteriores, os 120, foram os que estavam profetizando, falando em línguas. Então, o fato de receber o Espírito Santo no momento da conversão não significa necessariamente que você vai começar a falar em línguas, diz o John Stott. Perfeito isso. Deus tem um propósito, e a experiência individual e o propósito de Deus para Beltrano pode ser diferente de Cicrano. Eu não posso alicerçar a minha fé na experiência espiritual de outro irmão que está realizando uma atividade especial que o Espírito Santo lhe encarregou em relação a mim. Isso não significa que eu não tenho o Espírito Santo. Isso é importante. E nós temos que separar duas coisas: plenitude do Espírito de presença do Espírito. No ato de conversão a Cristo, você recebe o Espírito Santo. Agora, o enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito, vai depender da caminhada na fé. Não é um ato instantâneo, como é o ato de salvação. Tá? Isso é muito importante. Nós vamos entender isso na lição de hoje. Então, avançando aqui na nossa aula, tá? Esse era apenas um pano de fundo para o debate, e esse debate vai se aprofundar na semana que vem, né? Na próxima aula, sobre batismo no Espírito, mas vamos lá. O Espírito Santo convence o crente do pecado. Esse é um ponto importante. Nós lemos aí agora, no texto de João, que Jesus falou, é o Espírito que convence o mundo da justiça, do pecado, do juízo. Tá? E algumas questões importantes. O que significa, né, a expressão cair em si, né? Essa expressão é importante, cair em si, né? Porque a revista traz aqui o filho pródigo, por exemplo, que caiu em si. Nós temos também várias outras passagens da Bíblia, né? Quando o apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, cai do cavalo. Por que é necessário o convencimento do pecado? Por que Jesus voltou para o Pai? Por que é preciso que o crente se convença dessa volta de Jesus para o Pai? Como dar o convencimento do juízo? O que isso quer dizer? Se nós pegarmos o texto do filho pródigo, lá de Lucas 15:17, fala que o filho pródigo resolveu voltar para a casa do seu pai, né? E a expressão é caindo em si. A história do filho pródigo, né, que pediu para o pai antecipar sua herança, foi para outro lugar, separou da família e lá gastou tudo que tinha em vaidades, em prazeres, e a Bíblia diz que ele tinha vontade, inclusive, de comer a comida dos porcos. A parábola é essa, inclusive para dar ênfase aí na gravidade do problema, vontade de comer comida dos porcos, já que Jesus estava falando ali para os judeus. E aí Lucas 15:17 deixa claro que aquele moço, caindo em si, né, foi convencido por alguém de que ele estava em pecado e precisava confessar esse pecado à pessoa ofendida. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então essa questão de cair em si, de quem é que nos convence, quem é que nos faz cair em si, que somos pecadores, né? Ou, no caso, quem é que faz o ser humano cair em si, dizendo que ele é pecador? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando a mensagem da palavra de Deus é pregada, é o Espírito Santo que convence as pessoas. Por isso que quando estamos num ambiente, num templo, ou numa praça, e tem alguém pregando o evangelho, nós também ficamos orando para que o Espírito Santo convença as pessoas ali da necessidade de salvação, da necessidade de arrependimento e de crer em Jesus. O apóstolo João descreve este ministério do Espírito, né, em 3 dimensões. Está lá em João 16, 8-11, nós lemos aqui. Convencerá do pecado, porque não crê em Jesus. Convencerá da justiça, porque Jesus foi para o Pai. E convencerá do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tá?
o inimigo de nossas almas, Satanás, já está julgado, tá? Ele tem influência no mundo? Tem. Nós sabemos disso, né? Existe todo um cenário da história já traçado, né? O livro de Apocalipse, a Escatologia e outros livros da Palavra de Deus tratam deste assunto. E nós sabemos que a partir do momento que cremos em Jesus, somos filhos de Deus e estamos selados, tá? Estamos ainda neste corpo, com os desafios aqui do dia a dia que enfrentamos, né? Com os percalços, mas temos essa certeza que estamos selados com a presença do Espírito. Foi o versículo que nós lemos de Efésios hoje. E aí nós entramos aqui na parte 2 da aula, que se chama Plenitude do Espírito. Então, a partir da conversão, que é o batismo no Espírito, na conversão, o Espírito Santo está presente no crente e opera maravilhas. Ah, e aquele negócio de batismo em 2 etapas, professor Demerval, que a pessoa aceita Jesus, mas depois que ela recebe, porque a gente tem lá em Atos vários episódios, já expliquei, são fatos históricos importantes naquele momento, o Billy Graham coloca como exceções, né? No momento de consolidação da igreja, nós vimos isso. Em relação aos samaritanos, tem vários debates. Em relação aos discípulos de Efésios ali, em Éfeso, tem vários debates. Esses debates serão aprofundados na próxima semana. Mas estamos trabalhando aqui com a premissa de que no ato de conversão nós recebemos o Espírito Santo e não há um novo recebimento do Espírito Santo. Ele é único. O que há é um desenvolvimento, é encher do Espírito, conhecer mais de Deus, aumentar a fé, ter experiências, e aí é um crescimento, um desenvolvimento da salvação. Veja só, John Stott ensina que dom e batismo do Espírito são expressões que possuem o mesmo significado no Novo Testamento, que corresponde a uma bênção inicial concedida no início da vida cristã, que não é subsequente, que constitui uma bênção universal concedida a todos os cristãos. Não se trata de uma bênção esotérica, não se trata de uma bênção secreta, não se trata de uma bênção experimentada somente por alguns. O batismo no Espírito corresponde, portanto, a um dom inicial que Deus deu a todos os seus filhos e que jamais tirará dele. Já a plenitude do Espírito corresponde a uma condição que Deus quer que seja contínua, mas que pode não ser constante. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus e desvia e depois reconcilia. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, tem o Espírito, começa a caminhar forte na fé e depois desanima, passa um tempo desanimado, depois volta novamente. Ela não perdeu a presença do Espírito de Deus, ela deixou de ter a plenitude, deixou de ser cheia do Espírito em determinado momento. Então o batismo no Espírito é uma condição definitiva no ato de conversão, enquanto a plenitude do Espírito requer que o cristão se aproprie de forma contínua deste dom. Quando a plenitude não é mantida, ela se perde, mas pode ser recuperada, tá? Então vejam só, ele até entre aspas aqui agora, o John Stott dá uma explicação interessante para nossa compreensão. Ele fala, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi que Jesus derramou o Espírito do céu e assim batizou com o Espírito primeiro a 120 e depois a 3.000 pessoas. A consequência deste batismo do Espírito foi que todos ficaram cheios do Espírito, Atos 2:4. Está lá em Atos 2:4. Portanto, a plenitude do Espírito foi a consequência do batismo do Espírito. O batismo é o que Jesus fez ao derramar seu Espírito do céu. A plenitude foi o que eles receberam. O batismo foi uma experiência inicial única. A plenitude, porém, Deus queria que fosse contínua, o resultado permanente, a norma, como acontecimento inicial. O batismo não pode ser repetido, nem pode ser perdido, mas o ato de ser enchido pode ser repetido. E no mínimo precisa ser mantido. Ele está falando do batismo espiritual, da conversão. Quem converteu uma vez está salvo. Não existe segunda conversão, mas existe enchimento do Espírito constante. Quando a plenitude não é mantida, ela se perde. Se foi perdida, pode ser recuperada. O Espírito é entristecido pelo pecado, Efésios 4:30, e deixa de revestir o pecador. Nesse caso, o único meio de recuperar a plenitude é o arrependimento. Lá em João, 1 João 1:9, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça, diz o apóstolo João. Então, mesmo em caso em que não há indícios de que a plenitude foi perdida por causa de algum pecado, lemos que algumas pessoas foram novamente preenchidas, mostrando que uma crise ou um desafio diferente requer um novo revestimento de poder do Espírito. Então, isso é importante aqui para a nossa compreensão. O que quer dizer a expressão cheio do Espírito, então?
cheio ou enchido do Espírito no Novo Testamento. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, era uma característica normal de cada cristão dedicado a Deus. Exemplos: 7 homens que foram escolhidos para cuidar das viúvas na igreja de Jerusalém, os primeiros diáconos, diz os comentaristas. Deveriam ser cheios do Espírito, deveriam ser de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios de fé. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, na Bíblia, 6, versos 3 e 5, ok? Barnabé, descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Isso está lá em Atos 11, 24. Os recém-convertidos discípulos da Antioquia, da Pisídia, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, conforme Atos 13, 52. Em segundo lugar, a expressão enchida ou cheia do Espírito Santo indicava uma capacitação para o ministério ou cargo especial. Exemplo de João Batista, que seria cheio do Espírito desde o ventre materno, quando, portanto, nós lemos lá em Lucas 1, 15 a 17. E do mesmo modo, as palavras de Ananias ditas a Saulo de Tarso, de que ele seria cheio do Espírito, conforme Atos 9, 17, 22, 12 a 15, 26, 16 a 23. Em terceiro lugar, cheios do Espírito, nós vemos na palavra de Deus ocasiões em que a plenitude do Espírito foi concedida para equipar um cargo vitalício, como de apóstolo ou de profeta. E não tanto, às vezes, para de apóstolo e profeta, mas também para um ato específico, para uma tarefa imediata, conforme aconteceu com Zacarias, tá? Conforme aconteceu com Zacarias. E de sua esposa Isabel. Zacarias, pai de João Batista, e da esposa Isabel, mãe de João Batista, conforme Lucas 1:5 e Lucas 8:41 e 67. Então, isso também aconteceu com Pedro antes de falar no Sinédrio, com os cristãos em Jerusalém, antes de continuarem com o ministério também da palavra, da evangelização, eram cheios do Espírito. Com Estevão, antes de ser morto, apedrejado, lá em Atos dos Apóstolos. Com Paulo, antes de repreender o mágico. Todos estes ficaram cheios do Espírito, provavelmente para capacitá-los a enfrentar a situação em que defrontaram, conforme Atos 4:8, Atos 31:7 e 7:55, Atos 4:8, Atos 4:31, Atos 7:55, Atos 13:9. Então, Jesus também, diz o Stott, que foi fortalecido de maneira especial para uma emergência quando de sua tentação, conforme Lucas 4, versículo 1, e Lucas 4, versículo 14, quando faz 2 referências ao Espírito Santo em Jesus. Em Efésios 5:18, há uma ordem a todos os cristãos para estarem sempre se enchendo com o Espírito. É um imperativo afirmativo, segundo Stott, tá? Então, Efésios 5:18, nós vamos encontrar, Efésios 5:18, falei 5:8, é 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vejam só, Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Há 4 aspectos aqui desse verbo encher, utilizado no texto. Em primeiro lugar, tá? O verbo está no imperativo. Enchei-vos. Não é uma sugestão. É uma ordem que Cristo nos dá com toda a autoridade de um dos apóstolos que escolheu o apóstolo Paulo. Então, a plenitude do Espírito Santo não é opcional, mas obrigatória. Esse é o primeiro sentido. Segundo, de enchei-vos do Espírito. Segundo sentido, o verbo está no plural, enchei-vos, de forma que foi escrito para toda a comunidade cristã. E a plenitude do Espírito Santo aqui não é um privilégio reservado para alguns, mas uma obrigação de todos. Em terceiro lugar, o verbo no grego aqui está na voz passiva, que significa sede enchidos. Seria a melhor tradução. Uma melhor tradução ainda seria deixai-vos encher pelo Espírito. Tá? Para gozar sua plenitude, o cristão deve se entregar ao Espírito sem reservas. Em quarto lugar, o verbo está no presente. Na língua grega, se o imperativo está no auristo, é diferente do presente. Quando o imperativo no grego está no auristo, na forma do verbo grego, ele se refere a uma ação única. Se está no presente,
eles se referem a uma ação contínua. Um exemplo, quando Jesus, lá no milagre de transformar água em vinho, no casamento em Caná da Galileia, quando Jesus disse, enchei de águas as talhas, quando do casamento em Caná, que está lá em João, Evangelho de João 2,7, o imperativo usado foi auristo, mostrou que ele queria que o fizessem somente uma vez, tá? O imperativo presente que Paulo usou aqui, enchei do Espírito, na língua grega, por sua vez, não indica alguma experiência dramática determinante, que resolve o problema para sempre, para o bem e para sempre. Porém, uma apropriação contínua. Quando ele fala enchei-vos do Espírito, é continuidade. O imperativo grego no presente aqui significa deixai-vos encher do Espírito continuamente, todo dia, como se fosse assim. Então, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala 2 vezes aos leitores que eles foram selados com o Espírito Santo, conforme Efésios 1:13 e 4:30. E o verbo usado aqui é idêntico quando ele fala que foi selado pelo Espírito, no auristo. Ou seja, aplicando-se a todo crente arrependido, de forma que Deus colocou neles o selo do Espírito Santo no ato da conversão, marcando-os, garantindo-os com um penhor. Todos os crentes são selados, mas nem todos permanecem cheios do Espírito, porque o selo foi colocado uma vez, no passado, enquanto a plenitude do Espírito é ou deveria ser presente e contínua. A plenitude do Espírito não deve ser uma experiência estática, mas progressiva, diária. Efésios 1, 16 a 19, o apóstolo diz o seguinte: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa parte aqui é muito importante também da aula, veja só. Nesse texto aqui aos Efésios, na carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo está dizendo que não cessa de dar graças e faz menção deles nas orações, para que Deus pudesse operar neles com sabedoria, revelação no pleno conhecimento dele, iluminados aos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, depois que convertemos a Cristo, precisamos conhecer a grandeza da plenitude do poder de Deus. E para isso, necessitamos da iluminação do Espírito, ou seja, é Ele quem ilumina os olhos dos nossos corações. Jesus disse lá em João 16 isso, tá? Que nós fizemos a leitura hoje. É Ele que esclarece a verdade, é Ele que revela Jesus em nós. Então existe uma sequência: iluminação do Espírito em nós, conhecimento da verdade de Deus, da palavra, com o Espírito nos ensinando, fé, desenvolvimento da fé, né? Claro, a fé foi importante também lá atrás, no ato de arrependimento de crer em Jesus, conforme Efésios 2:8 e 9. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, pelo sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Então, o processo de crescimento aqui, de plenitude, é arrependimento, crer, receber o Espírito Santo, iluminação do Espírito, conhecimento da palavra, fé, experiência, conforme o texto de Efésios aqui. Passamos a conhecer com a iluminação do Espírito e pela fé desfrutamos o que conhecemos. A experiência de fé, desse modo, está condicionada pelo nosso conhecimento de coração, que diz o apóstolo. Esse texto aqui é muito profundo, vejam só. Explicando esse texto aqui, o John Stott vai dizer para a gente o seguinte: quanto mais sabemos, maior se torna a nossa capacidade espiritual, bem como nossa responsabilidade de exigir pela fé a nossa herança. Por isso, quando alguém acaba de nascer do Espírito, sua compreensão do plano de Deus, quando alguém acaba de crer em Jesus, de aceitá-lo, a compreensão dessa pessoa do plano de Deus ainda é limitada. A sua experiência é limitada, ela é juvenil ainda, é criança, no leite maternal espiritual. Então, mas todavia, à medida que o Espírito vai iluminando os olhos do seu coração, diante dele abrem-se horizontes com os quais antes ele dificilmente sonhava. Então ele começa a ver, o novo convertido começa a ver e compreender a esperança do chamamento de Deus,
as riquezas da herança de Deus, a grandiosidade do poder de Deus, e aí ele é desafiado a abraçar pela fé a plenitude do propósito de Deus, o que Deus tem para ele. Só que a tragédia, muitas vezes, é que nossa fé não acompanha o ritmo do nosso conhecimento. Temos conhecimento, mas a fé está pequena. Então, nossos olhos são abertos para verem cada vez mais os aspectos maravilhosos do propósito de Deus, que Deus tem para nós em Cristo. Porém, muitas vezes nos abstemos de tomar posse de tudo isso pela fé. Este é um dos meios de perdermos a plenitude. Não perdemos salvação, não perdemos a presença do Espírito, mas perdemos a plenitude do Espírito, diz o John Stott. Não necessariamente por desobediência, mas muitas vezes por falta de fé. Distanciamento da palavra, da comunhão com os irmãos, enfraquecimento na fé. Quantas vezes a gente escuta, né? Olha, tal irmão, tal irmã, é importante fazer uma visita, dar um apoio, tem estado fraco na fé, com muitas dúvidas, não tem vindo mais à igreja. Então, precisamos estar sempre arrependendo, diz o John Stott, da nossa descrença e clamar a Deus para que Ele aumente a nossa fé. De maneira que, à medida que nosso conhecimento cresce, nossa fé possa crescer com Ele e possamos estar sempre tomando posse das maiores porções da grandeza e do propósito do poder de Deus. Isso é muito importante na nossa caminhada cristã, tá? E aí, avançando, o Stott coloca uma questão importante aqui relacionada ao cristão médio. Quantas pessoas você conhece que aceitaram Jesus, mas elas não falam em línguas, elas não impõem as mãos e ficam curando outras pessoas, elas não manifestam habilidades, dons visíveis do Espírito Santo. Aí será que você pode dizer que ela não foi batizada no Espírito Santo, porque ela não falou em língua ainda, porque ela não curou ainda uma pessoa impondo as mãos, porque ela não fez algo extraordinário? Cuidado com isso. Nós já vimos isso em aulas anteriores. A experiência de um crente em Cristo não é a mesma do outro. Não podemos pautar a nossa caminhada espiritual com a experiência do outro. As experiências bíblicas foram narradas para o nosso crescimento. Muitas coisas que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, são fatos verdadeiros, históricos, daquele período e que não necessariamente se aplicam aos dias de hoje, diz o John Stott. Isso é muito importante. Todos que se arrependeram e creram em Jesus receberam o Espírito Santo. Ponto. Estão selados. Agora, o crescimento espiritual, a plenitude, depende de uma sequência de passos. Nós vimos aí. Iluminação, conhecimento, fé, experiência. E o que eu aprendi na semana passada, eu tenho que alimentar novamente na semana, senão eu vou ficando com fome. Por isso que eu tenho que ler diariamente a palavra, ter comunhão. Isso é muito importante. Oração. Então, não podemos ficar julgando ou etiquetando o cristão médio porque ele não manifestou, diz o John Stott, um feito extraordinário. Há tantas pessoas que não manifestaram feitos extraordinários, mas são tão cheias do Espírito. Oram no seu quarto silenciosamente, leiam a palavra, oram pelos outros, suas orações são ouvidas por Deus e são muito eficazes. Nós, como seres humanos, queremos ver o exterior. Deus ensinou a Samuel, quando da escolha de Davi, que o Senhor não vê o que o homem vê, Deus vê o coração. Não é isso? Deus vê o nosso interior. Por isso que nós temos que estar cheios do Espírito diariamente, enchendo do Espírito, tá? O Espírito Santo ilumina a nossa mente. A revista traz também essa lição. Então, Paulo diz, Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus, disse o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 2:10. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. E vos renoveis no Espírito do vosso entendimento. Efésios 4:23. O Espírito conhece as profundezas de Deus, só Ele sabe realmente o que Deus pensa. E dessa maneira que podemos alcançar o milagre de termos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:14-16. Em 2 Coríntios também 3:18 está escrito que o crente é trabalhado e transformado pelo Espírito, à medida que, iluminado pelo mesmo Espírito, é capaz de contemplar a glória do Senhor como por um espelho. O crente vê a imagem de Cristo no espelho da palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou a palavra, revelou a palavra. Paulo também diz aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas,
anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos irmãos, queridos amigos, existe uma batalha espiritual. Enquanto estamos dando aula aqui no mundo físico, material, existe uma batalha espiritual sendo travada. Não podemos olvidar disso. Temos que estar cheios do Espírito, enchendo diariamente do Espírito, do conhecimento da palavra, alimentando na palavra, para enfrentarmos as tempestades da vida, os desertos que aparecem, os desafios e as dificuldades. O Espírito Santo é quem nos capacita para essa batalha espiritual. É Ele quem revela a verdade em nós, disse Jesus. Necessitamos do Espírito Santo para essa luta interna que travamos diariamente entre os desejos da carne e a vontade do Espírito. E aí eu pergunto, quais batalhas espirituais você tem enfrentado? Quais dúvidas tem te afligido? Peça ao Espírito Santo para te revelar a verdade e te guiar. O Espírito é quem revela a verdade, é quem nos ensina a verdade. João declara lá, quando vier, porém, o Espírito, João falando do que Jesus disse, né? Quando vier, porém, o Espírito, palavra de Jesus, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está em João 16, 13. Nos textos de Mateus 10, 17 a 20 e Lucas 12, 11 e 12, Jesus fala aos discípulos que na hora do aperto, da tribulação, da angústia, da opressão, dos tribunais, dos questionamentos, o Espírito Santo lhes daria sabedoria. Isso é muito confortável, né, irmãos? Amigos, irmãos, isso é muito confortável. O Espírito Santo é quem nos dá sabedoria para, no momento da aflição, falar o que tem que ser dito, de forma tão profunda e poderosa que ninguém pode resistir. João trabalha este assunto nas palavras de Jesus. Quanto a vós outros, disse João lá na primeira carta, 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, unção do Espírito Santo, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. É o Espírito que revela a verdade, é o Espírito que nos guia, tá? É o Espírito que nos dá direção. Em que sentido o Espírito Santo nos dá direção? Tá? E o que poderá acontecer com o Espírito que não segue, com um crente que não segue a orientação do Espírito? Vejam só. A expressão que o apóstolo João utilizou lá, que Jesus disse, é ele vos guiará toda a verdade. João 16, 13. Paulo diz aos Gálatas, andai no Espírito. Gálatas 5,16. Lucas, descrevendo as viagens missionárias de Paulo, lá em Atos, confirma a direção do Espírito. Paulo, em determinado momento, nas viagens missionárias, ele queria ir pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito mandou ele pregar na Macedônia e mudou a direção dele. E está lá em Atos 16, 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito do Senhor não permitiu. Foi exatamente nessa situação, né, que o Espírito Santo conduziu Paulo à Macedônia. Paulo depois foi pregar lá em Éfeso, lá em Filipe, na cidade de Filipe, e ele lá com muita dor e sofrimento foi preso junto com Silas, fundou a primeira igreja na Europa, provavelmente na casa de Lídia, ok? Atos 16, 9 a 10, todo o capítulo 16 é importante para conhecer isso. Então veja, esse movimento do Espírito que mudou a rota de Paulo e seus companheiros produziu o início da evangelização na Europa, conquanto tem acontecido com muita dor, né? Paulo e Silas foram presos, chegou a casa, Paulo falou do evangelho, Lídia se converteu e na sua casa foi fundada a igreja. O crente que anda no Espírito é guiado pelo Espírito. E como conclusão da aula de hoje, podemos dizer que a atuação do Espírito na vida daquele que creu em Jesus e se arrependeu dos seus pecados, tem Jesus como o único suficiente Salvador, que recebe, portanto, no ato de crer em Jesus, de se arrepender, de aceitar Jesus, recebe o Espírito, ela pode ser definida em 3 palavras, sobre, com e no. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre algumas pessoas, né, escolhidas ali por Deus. Êxodo 35, 30, 31, Juízes 14, 6, 19, 15, 14. Os evangelhos mostram como o Espírito morava com os discípulos na pessoa de Cristo, João 14, 17. A partir do 2º capítulo de Atos, a Bíblia diz que ele está no povo de Deus. O Espírito Santo está no povo de Deus. O apóstolo Paulo falou aos Efésios, a igreja de Éfeso,
que Ele está em nós, é um penhor da nossa herança e fomos selados com o Espírito Santo, que é a nossa garantia, a partir do momento que cremos em Jesus. E isso é definitivo, não pode ser perdido. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos agora para o culto, que também vai ser transmitido aí no canal da igreja. Todos são convidados e também são convidados a comparecer presencialmente. A nossa Escola Bíblica Dominical funciona aí na 905 Sul, em Brasília. Temos várias classes, tá? A classe do mini auditório é a classe onde nós lecionamos juntamente com os professores Tito e Ebert. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Deus os abençoe. Tchau, tchau.